Agora vamos atualizar as informações do Atlético aqui no Tiro de Meta. O Galo segue ativo no mercado. Ontem o volante Maicon desembarcou em Belo Horizonte para reforçar o elenco. Henrique André traz todos os detalhes, as informações do Atlético. Bom dia, Henrique. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o programa Tiro de Meta na Itatiaia nesta sexta-feira. Bora falar de Galo, que aos poucos vai reforçando o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Ontem desembarcou em Belo Horizonte o volante Michael, de 28 anos, estava no Corinthians, campeão da Copa do Brasil, capitão com Dorival Júnior, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e foi emprestado ao Atlético, chega na capital mineira para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Acredito que o projeto do Atlético é um projeto muito atrativo para nós, né, para os jogadores. Eu acho que é um projeto que nos agrada bastante. É claro que era uma negociação de 3 pontos, né? Tanto o Atlético e o Corinthians, mas também tinha o Shakhtar envolvido e a gente tinha que ver todos os pontos para que todos saíssem bem. Fico feliz de estar aqui, fico feliz de ter dado certo. Agora é fazer os exames médicos pra gente começar os trabalhos o mais rápido possível. Bom, o torcedor também quer saber em relação ao Hulk. Vai embora, vai ficar? A situação de momento é a seguinte: Atlético e Fluminense estão conversando porque tem a questão da multa, né? O Atlético tem em contrato com o Hulk uma multa estabelecida de 60 milhões de reais. E conforme a gente apurou e já vem noticiando aqui na programação da Itatiaia, o Galo não vai exercer esse direito de 60 milhões de reais. Vai cobrar um valor inferior. A gente não sabe qual. O Atlético não quer sair de mãos abanando. Então vai ter que chegar um consenso com o Fluminense num valor que seja bom para o Atlético e também para o clube carioca. A situação do Hulk está delicada. A gente já vem falando aqui também, os nossos comentaristas, relação com Jorge Sampaoli, tudo que aconteceu nos últimos dias. Então é aguardar, por enquanto, a esta indefinição. Mas é preciso ter pressa, né? Domingo, a temporada já começa pro Galo, tem o jogo contra o Betim, 18h na Arena MRV, primeira rodada do Campeonato Mineiro, e no final do mês tem o Brasileirão. Então, por enquanto, nada de Hulk, mas continue ligado na Itatiaia, que a gente tá de olho e vai trazer todas as atualizações, tá certo? Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o Tiro de Meta. E o Hulk? Vamos falar de Hulk, né? A gente vem apurando ao longo dos dias, ô Cirilo, com muita seriedade, tentando ouvir os dois lados sempre. E, num primeiro momento, né, a gente ficou muito com o lado do Atlético, né? Eu mandei várias mensagens pro Hulk ali falando, cara, a gente quer entender também o que tá passando. Até que ele foi às redes sociais, né, para desabafar ali de alguns pontos que ele não concordou, de coisas que foram publicadas na mídia. E o Hulk preferiu o silêncio, né? E assim ele se mantém. Mas o microfone da Itatiaia tá aberto pro Hulk, caso queira falar também. Mas o que a gente sabe neste momento, Cirilo, e com informação também do nosso Guilherme Abraão, que tá lá no Rio de Janeiro, nosso correspondente, apurando também o lado do Fluminense, é que o Fluminense fez uma ligação pro Atlético ontem, né? O Paulo Brax, durante a coletiva, disse que não tinha sido procurado pelo Fluminense e nem por nenhum outro clube, mas agora há sim um contato do clube carioca com o Atlético. O Mário Bittencourt, que não é mais o presidente, mas ainda continua forte no futebol lá do Tricolor, ele ligou pro Paulo Brax, né, para fazer uma consulta para saber como é que tá a situação. Ele sabe desse imbróglio do Hulk com o Atlético, com certeza também tem contato com o jogador, né? Não procuraria o Atlético sem o aval. E quando eu falo jogador, não necessariamente precisa ser o Hulk, né? Pode ser o staff dele. Qualquer um que atue na carreira do jogador. Porque o staff fala pelo jogador também, né? Então tem essa procuração. Mas com certeza também conversou com o próprio jogador e procurou o Atlético. Então neste momento, Atlético e Fluminense vão conversando. Por quê? Existe aquele detalhe da multa, 60 milhões de reais. E como a gente já falou aqui na Itatiaia, o Atlético não vai cobrar esse valor cheio, né? Eu vi muitos torcedores na rede social, não, pode sair, mas pague a multa. Vai sim pagar uma multa se sair o Hulk, mas não vai passar perto desses 60 milhões, tá? Isso a gente pode garantir. Qual o valor, Henrique? Não sei. Vai ser um valor que vai satisfazer ao Atlético e que caiba também no bolso do Fluminense. Mas você tá falando que vai sair? Gente, ó, por tudo que a gente vem apurando nos últimos dias, a situação é bem delicada, tá? Tá bem difícil falar que o Hulk vai permanecer em 2026. Neste momento, né, se a gente pudesse apostar com tudo que a gente vem conversando de um lado, do outro, o Hulk tá
mais perto do Fluminense do que de ser continuar sendo comandado pelo Sampaoli no Atlético em 2026. Pode mudar, Cirilo? Claro que pode. É futebol. Mas no momento é o que a gente tem. Ô Simões, a impressão que eu tenho, assim, é que esse desgaste é ruim pra todo mundo, né, cara? Porque, assim, é ruim pro clube, é ruim pro Hulk também. Nós não estamos falando de um jogadorzinho qualquer, sem relevância, né? Um cara que não tem história, que chega e vai embora. Nós estamos falando do Hulk, né? Uma referência aí na história recente do clube. E esse desgaste é tão ruim pra todo mundo que ninguém quer assumir, de fato, a liderança da parada, né? O clube não quer assumir que quer que o cara saia e o cara não quer assumir que quer ir embora, né? Então, pra você ter uma ideia do quão ruim é essa história ficar se arrastando, dias e dias de indefinição, às vésperas da estreia na nova temporada, eu acho isso tudo uma pena. Eu não vejo problema em reformulação de elenco, inclusive acho positiva qualquer tipo de reformulação. Para mim, jogador, ficou 3, 4 anos, eu acho que é importante você dar uma renovada, trazer gente com fome, até para não deixar jogador maior do que o clube também. Eu acho tudo isso muito importante. Não estou dizendo que é o caso do Hulk, que em todas as ocasiões ele demonstra que tem muita fome, que tem muita vontade, que sempre quer conquistar. Mas eu sou sempre favorável a reformulações. Mas o caso do Hulk é porque o Hulk é muito grande na história do Atlético, né? Muito grande. É uma referência pro clube. E, de novo, esse negócio ficar arrastando, esse desgaste, ninguém assume tanto publicamente assim qual que é o seu real desejo. O negócio vai empurrando e não é bom pra ninguém, viu, Simões? Ô Cirilo, mas eu acho que assim, dentro desse conjunto da obra, né, eu acho que a coisa ficou insustentável. Após as postagens do Hulk no Instagram, né? Jogou no ventilador. No dia da entrevista coletiva do Paulo Brax, porque assim, ele colocou vários pontos indo de encontro ao que o Paulo Brax tinha falado na Arena MRV. Ele colocou justamente o contrário. O diretor de futebol falou uma coisa e o Hulk falou o oposto. Ele falou basicamente é isso. E ele vai e coloca também em xeque a autoridade do Sampaoli. Sabe por quê? Um dos pontos dele, inclusive o 3, me sentir desvalorizado esportivamente, sim. O que é a desvalorização esportiva pro Hulk? Você reserva? Eu acho que não existe. E ele vai além. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. O que é a proposta esportiva? É ele jogar? Então eu acho que, de certa forma, sabe, quando ele se diz desvalorizado esportivamente, é questionando o fato dele ser reserva. Aí eu acho que, de certa forma, ele até desrespeita os colegas dele. Porque alguém foi titular para ele ser reserva. Ô Simões, você não acha que se ele falasse, né, desse uma entrevista, a gente acharia menos, né? Seria mais fácil também pra gente entender o que ele quis dizer? Eu não sei, é só porque assim, foi logo em seguida da entrevista coletiva e ficou ruim. Dizendo que o Atlético queria que aposentasse no final desse ano, o Paulo Brax disse que ninguém no Atlético queria aposentar o Hulk. Então, ficou uma situação insustentável com a direção, ficou uma situação insustentável com o comando técnico, porque ele questionou claramente as decisões do treinador e, de certa forma, até mesmo o grupo. Porque quando ele se diz desvalorizado esportivamente, eu acredito que é por ter sido reserva. E aí eu acho que, de certa forma, mesmo que não fosse a intenção dele, mesmo que seja indiretamente, ele respeita quem foi titular. Porque, e ninguém tem a garantia. Ele tem a garantia do Fluminense de que ele vai ser titular? Eu não sei o que está acontecendo, se estão ligando pro Hulk, mas eu acho que é muito complicado você ir para um clube com a garantia de que você vai jogar, de que você vai ser titular, até porque ele tá trocando o Sampaoli, que é meio exótico, né, por um Zubeldia, que é exótico e meio. É tipo isso aí. Né? Exótico e doido, né? Esse negócio de garantia de titularidade aí também, meu amigo, se ficou 5 jogos sem fazer gol, o reserva entrou e fez, você vira banco e acabou. Ô Cirilo, e o Flu entrou em cena só agora, né? Ele assistiu de camarote até este momento. O Flu foi malandro, né? Nos bastidores ele já se acertou com o Hulk, já tem os 3 anos de contrato praticamente acertado. Sim, o Hulk não adivinhou que a proposta, então eles conversaram, né? Então a gente pode afirmar que o clube conversou com o Hulk. Exatamente. Isso é normal, né? Importante olha dizer, só. né? E aí agora o Fluminense chega, né? Para negociar, de repente, o acerto desta multa. O que o Fluminense fez? Pô, Hulk, vai lá e tenta a rescisão amigável.
e assistindo tudo de camarote. Eu não quero mexer no meu bolso nesse primeiro momento. Porque o problema maior para ser solucionado é Hulk e Atlético. Né? Não, e a multa rescisória, entendeu? Resolva a multa rescisória que eu te quero. Aí não houve um acordo. Aí o Fluminense entra em cena justamente para tentar um ajuste neste número, né? Para levar o Hulk, né? Mas é um assunto, cara. Puta, ô Cirilo, você não tava aí, velho. Um desgaste. Cara, é um desgaste muito grande. Eu acho só o seguinte, ô Simões, essa novela, ela precisa acabar, velho. Ela precisa acabar. Ter um final. Precisa igual acabar. Nosso bloco agora. É isso aí, exatamente. Você me dá 10 Fala rapidinho que eu tenho que chamar um comercial. Eu não vou nem falar de Campeonato Mineiro, tá? Eu vou falar porque eu troquei algumas... Tô desesperado pra fazer um comercial. O Hulk, ele não quer se pronunciar, mas eu troquei algumas palavras com ele por mensagem, tá, Cirilo? E um ponto que ele esclareceu, porque saíram algumas notícias de que o staff teria falado com o Atlético que ele ficando e cumprindo o contrato, não queria saber daquele gatilho para ir até 2027. Isso ele garante que não, que ele só deixou claro pro Atlético que cumpriria o contrato e nada além. Lucas Assad. É o seguinte, a negociação caminha, não está encerrada. A Laú, pelo que eu tenho de informação, ainda não recusou a proposta do Galo. A proposta do Galo foi enviada no domingo, último domingo, ainda não teve recusa da Laú. Essa é a minha informação, respeito todo mundo do Chile que está dando a informação que já recusaram a proposta, mas o que eu tenho é que ainda não recusou. Quer mais uma? Sampaoli liga para ele diariamente, ele vai ter uma reunião com a diretoria lá da Laú para tentar facilitar a saída dele. Isso quer dizer que ele vai jogar no Galo? Não. Por quê? Porque lá, meu amigo, não funciona assim. Vocês estão vendo como é que foi Portilha, vocês estão vendo como é que foi Galarza, e quando o jogador lá pede para sair, se não chegar no valor que o clube quer, o clube não libera. O jogador faz postagem no Instagram, o Portilha chegou a faltar treino, faz biquinho no dia a dia, fica chateado, mas só liberam se chegar com o valor que eles querem. Lá não funciona assim. E na Laú é a mesma coisa. O presidente lá é casca grossa, o time é difícil de liberar. Então tô passando uma atualização para vocês, mas pelo amor de Deus, gente. Agora a Tanaka falou que o cara vai reunir, vai conseguir. Não é isso. É uma atualização, uma coisa tá andando, tá caminhando, não tá fechado, não recusaram a proposta. O Sampaoli liga para ele diariamente e ele pediu uma reunião com a diretoria para ele tentar solucionar a saída dele, o que não quer dizer que ele vai conseguir sair. O Galo tem que chegar no valor que eles querem. A informação que eu tenho do Galo é que o Galo chegou num valor que o Galo considera muito, muito top, muito legal, um valor muito justo pelo que o atleta é hoje, tá? Então, pessoas no Galo estão confiantes, mas não quer dizer nada se chegar lá e os caras recusarem. E até agora, eles não responderam. Isso pode ser até um bom sinal, porque quando a proposta é ruim, meu amigo, não demora quase 100 horas para responder uma proposta ruim, não. Ele já recusa no ato. Então, alguma coisa está acontecendo para eles estarem deixando o Galo em stand-by. Beleza? Não sei o que é. Mas a proposta não foi recusada, a negociação segue. Vamos aguardar atualizações sobre o assunto. Vamos falar agora de, deixa eu ver, Vitor Hugo. Vamos falar do Vitor Hugo aqui, tá? E vou deixar o Assad pro final, que eu sei que vocês estão mais ouriçados aí com o Assad, né? Nossa, toda hora chega a mensagem, tá na aqui o Assad, tá na aqui o Assad, tá na aqui o Assad. É impressionante. Mas vamos falar do Vitor Hugo. Informação que nós trouxemos, não lembro se foi na terça-feira, enfim. Foi confirmada também pelo Globo Esporte, lá do Rio de Janeiro, né? Sobre o Vitor Hugo. O Galo quer o Vitor Hugo. Até deu um exemplo. O Maicon foi oferecido e agradou demais. O Vitor Hugo, o Galo que buscou. O Sampaoli indicou, o Siga aprovou e a diretoria, departamento de futebol também deu aval. Então o Galo está querendo o Vitor Hugo, pedido do Sampaoli, gosta muito do atleta, tentou levar ele lá para o Santos, não conseguiu e vai trazer, provavelmente vai trazer o Vitor Hugo para o Galo. A negociação tá quente, tá bem avançada. Negociação em compra, a princípio, o Galo vai fazer uma aquisição. O Santos tem a preferência, o Santos não vai utilizar a preferência de compra, tá? O Santos não vai usar a preferência de compra do Vitor Hugo. Por quê? Porque ele está emprestado lá. Então, se chegasse alguma proposta no período que ele está emprestado,
O Santos tinha a opção de cobrir a proposta. O Santos não vai. O Santos vai liberar caminho livre para o Galo. Então é uma negociação feita à base de compra definitiva a princípio. E num valor que eu não sei, mas eu não acho que seja um valor considerável. Muito pelo contrário. Acredito eu que seja um valor considerável baixo. Tá? Acredito que seja um valor baixo. Pelo que o futebol está hoje em dia... Tá, gente? Eu acredito que seja um valor baixo na hora que vazar os valores aí. Mas é isso, a negociação está bem avançada e eu trouxe para vocês, não lembro que dia, mas eu falei, gente, o Maicon e o Vitor Hugo são negociações independentes. O Galo quer trazer os dois. Não quer dizer que vai chegar um, não vai chegar o outro ou que não vai chegar nenhum dos dois. Existe a chance de chegar os dois. Ou chega um dos dois, ou chega os dois. Não existe essa de vai chegar um ou outro. Ah, se nós conseguir contratar o Maicon, o Vitor Hugo não vem. Ah, se nós conseguir contratar o Vitor Hugo, o Maicon não vem. Não, já chegou o Maicon e vai chegar provavelmente o Vitor Hugo. Duas contratações independentes, beleza? Está se confirmando. Então a negociação está bem avançada, caminhando muito bem. Mas eu só falo quando tá fechado, quando vocês me conhecem minha cautela, quando eu vou muito bem cercado nessa parte, porque para cravar jogador, meu amigo, tem que ser uma parada, né? Enfim, tá bem encaminhado, bem avançado, grande chance de Vitor Hugo ser jogador do Galo, pedido exclusivo dele, Carecão, Sampaoli. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela companhia, já deixa o like para dar aquela força pro canal, como sempre vocês vêm fazendo aí, tá? Muito obrigado a todos, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, não conhece o canal e não se inscreveu, aqui fica o meu convite para vocês, tá? Para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, para toda vez que sair um vídeo você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias do Galão, de domingo a domingo, para vocês ficarem informados de tudo, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando o seu comentário, tá bom? No espaço do canal aí, tá? A participação de vocês também ajuda demais o canal continuar a crescer, tá? Muito obrigado. A gente sempre tá olhando e respondendo a todos. Fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa!